Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. O final de semana foi marcado pela notícia da visita de Dilma Rousseff, do PT, Partido dos Trabalhadores, ao Vaticano, onde se encontrou com Jorge Mário Bergoglio, também conhecido como Papa Francisco. A notícia foi veiculada pelo site Sei Digital e também pelo site do próprio Vaticano, Vatican News. E, além disso, no Twitter do Vatican News, nós temos as imagens desse encontro. Nós também disponibilizamos a imagem no nosso canal do Telegram, que está funcionando a pleno vapor. Eu recomendo a todos se inscreverem, vou deixar na descrição o link do nosso canal no Telegram e você poderá ver e até compartilhar, se quiser, estas imagens aí da visita de Dilma a Francisco. E as pessoas naturalmente se escandalizam, só que muitas vezes por um motivo secundário, motivo grave também, mas um motivo meramente político, digo eu. Quer dizer, seja motivado por uma questão de oposição ao PT, que representa o comunismo na América Latina, o comunismo organizado, um braço e um membro fundador do Foro de São Paulo, que quer estabelecer uma União Soviética latino-americana. Então, sem dúvida, representando essa ameaça do comunismo em nosso país. Então, as pessoas notam como isto é incompatível com a doutrina católica anterior ao Concílio Vaticano II, é bom destacar. Muitas pessoas se equivocam e acham que isso vigora também na Igreja depois do Concílio Vaticano II. Na verdade, uma das coisas que o Vaticano II mudou drasticamente foi a relação com os comunistas. Não só porque fizeram acordos com os comunistas por debaixo dos panos, que nós chamamos da política oriental do Vaticano, né? Vatican Ostpolitik, mas não só por isso, mas principalmente porque você tem documentos a partir de João 23, começando com a encíclica Pacem in Terris, e depois a Populorum Progressio de Paulo VI, isso no magistério pessoal, digamos, deles, e quanto ao Concílio Vaticano II, a declaração, talvez a mais característica do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que vai deixar claro que agora é possível o diálogo com os comunistas, com os ateus em geral, com os comunistas também. E assim você torna possível esse tipo de aliança que começou a acontecer desde então, cada vez mais entre não só católicos em particular, mas mesmo, se vamos olhar, não é? os bispos, a CNBB, por exemplo, aliada totalmente com o PT, com os comunistas. Isso desde a época do regime militar aqui no Brasil. Então, essas coisas se tornaram possíveis graças ao Vaticano II, mas as pessoas entendem que a doutrina correta era a doutrina anterior, onde o comunismo era corretamente condenado, como foi várias vezes condenado pelo magistério da Igreja, e que o Vaticano II foi um desvio e é uma coisa não católica. Mesmo pessoas que reconhecem esse concílio de apostasia, esse concílio falso, como os conservadores em geral, que reconhecem Francisco como Papa e todas essas coisas, ao contrário da nossa posição aqui, que não reconhecemos, mesmo essas pessoas admitem que a doutrina católica era antiga e que essa doutrina nova é falsa. Né? Mas ainda assim eles seguem as pessoas que ensinam doutrinas que eles sabem ser falsas, o que os torna bastante incoerentes, porque nós, como católicos, devemos seguir quem ensina a doutrina católica e não quem ensina doutrinas condenadas pela Igreja, doutrinas erradas. Não é? Mas bem, independentemente disso, que é bastante grave, existe algo mais grave. Se você reparou bem nas imagens, você vai ver que Francisco dá um presente para a Dilma. Deixa eu localizar aqui. Aqui ele está recebendo o presente, que é de um geógrafo, que a Dilma lhe deu, né, um livro de um geógrafo, mas Francisco lhe dá as suas encíclicas, Laudato Si e Laudate Deum. E esse é o grande ponto, porque eu acredito que isso é muito mais grave do que a própria questão política. Francisco dá a Dilma cartas encíclicas que se ocupam da salvação do planeta. O planeta foi ferido de morte pelo homem,
O homem cometeu esse pecado ecológico contra o planeta, digamos, quase esse pecado original contra o planeta, e o próprio homem deve se esforçar, principalmente como sociedade organizada, como política nacional e internacional, como cada país e como Organização das Nações Unidas, como ONGs internacionais, etc., o homem deve esforçar-se para salvar o planeta, antes que seja tarde demais. Então, Francisco dá para Dilma, aqui esta encíclica Laudato Si, vamos comentar sobre ela, e também vai dar a Laudate Deum, que é uma espécie de pequeno apêndice da Laudato Si. As duas ensinam essa doutrina: devemos nos esforçar para salvar o planeta. Elas ensinam o dogma do aquecimento global e das mudanças climáticas causadas pelo homem, afirmam que isto é praticamente um dogma, e a partir dessa tese, dessa doutrina, então nós devemos agir para salvar o planeta. Então a Dilma vai até o Vaticano para visitar o assim chamado líder da Igreja Católica, e a ocupação desse líder não é outra senão buscar que ela o ajude a salvar o planeta. Isso eu acredito que é o maior escândalo, porque a ideia de um Papa não é que ele venha para ensinar a salvar o planeta, mas que ele venha a ensinar as pessoas o caminho para o céu. Que ele venha buscar, se esforçar para salvar as almas. Dizia o Papa Pio IX no início de uma de suas cartas, e os papas em geral sempre falavam isso: quanta cura, quantos cuidados que um Papa tem que ter para cuidar do redil de Jesus Cristo, que lhe foi confiado. Isso Nosso Senhor mesmo confiou na Sagrada Escritura a São Pedro, né, e na pessoa de São Pedro a todos os sucessores dele na cátedra de Roma. Então, essa missão do Papa de conduzir as almas para o céu, de salvar as almas, portanto, né, de fazer com que perseverem no caminho de Deus aqui nessa terra, e isso é o característico do Romano Pontífice. E é exatamente isso o que Francisco não faz. E, na verdade, ele conduz as pessoas para o erro nessa matéria quando ele as distrai com essa questão da mudança climática. E isso é o mais grave de tudo, é esse aspecto de engano, de fraude por trás de toda essa pretensão de papado de Francisco. Ele chama de tolos as pessoas que negam as mudanças climáticas, como numa última entrevista ele fez. Isso está registrado nesse site, LifeSite News. E, no entanto, não são tolos aqueles que negam a Jesus Cristo. Eles são irmãos. Isso é muito estranho, vindo de uma pessoa que se chama Papa. Quer dizer que negar a Cristo não é uma tolice. A pessoa tem que ser respeitada e é um irmão. Mas negar a mudança climática, aí a pessoa é um tolo. E quando usa os santos, como usou São Francisco de Assis, porque Laudato Si são as primeiras palavras do Cântico do Sol das Criaturas de São Francisco de Assis, ele usa apenas no sentido de fazer uma apologia ao meio ambiente. Então ele usa a nossa fé para fazer uma apologia ao meio ambiente. E não usa, como fez São Francisco de Assis, o meio ambiente para fazer uma apologia da nossa fé, ou seja, a partir das criaturas para louvar a Deus, ou louvar a Deus com as criaturas. E, por meio das criaturas também, das coisas que nós podemos perceber, a partir daí ir para as coisas que nós cremos, que nós não podemos perceber, que são as coisas que nos vêm pela fé. Isso é uma coisa tão clara no Cântico das Criaturas, que São Francisco de Assis ele vai dizer, eu vou citar aqui, está em italiano, eu vou fazer uma tradução bastante literal do que está aqui, que nos vai fazer entender o teor verdadeiro do Cântico de São Francisco de Assis e como ele foi distorcido por Francisco.
Diz assim o grande São Francisco: Louvado seja meu Senhor pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem no pecado mortal. Felizes aqueles que encontram a tua, ou que se encontram na tua santíssima vontade, pois a morte segunda não lhes fará mal. A morte segunda seria o inferno. As pessoas que estão na santíssima vontade de Deus, que fazem a santíssima vontade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssima Trindade, estes não serão afetados pela condenação eterna, que é a segunda morte. E, no entanto, ai de São Francisco daqueles que morrem no pecado mortal. Então, todo cuidado com a nossa alma. Então, antes de buscar salvar o meio ambiente, temos que buscar salvar a nossa alma. Então, vai uma pessoa até o Vaticano, ou fazer uma entrevista com Francisco, o que seja, e em vez de escutar isso, fica escutando toda essa falação ambientalista, né? E a mensagem essencial que um sacerdote deve transmitir, o sucessor de São Pedro deve transmitir, não consta. Esta mensagem não consta. Francisco cita no começo seu documento e no parágrafo 87 também a Laudato Si de São Francisco, o Cântico de São Francisco, mas esta parte do cântico não aparece. A parte que fala sobre o pecado mortal, a parte que fala sobre a necessidade de estar em conformidade com a santíssima vontade de Deus para evitar e escapar da segunda morte, da bem-aventurança daqueles que se submetem em tudo à vontade de Deus e que evitam com todas as forças o pecado mortal e procuram expiar os seus pecados. Expiar aqui no sentido de buscam o perdão, né? Buscam fazer penitência pelos seus pecados. Então, isso não consta, né, nesse apostolado ambientalista de Francisco. Não consta. Porém, isso é o mais importante. Até porque, como a Santa Igreja também nos ensina, e isso está na Sagrada Escritura, São Pedro Apóstolo fala isso, numa de suas epístolas, o mundo será destruído não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Será destruído todo o universo, será abalado o universo, a terra inteira, por Deus, que desta vez não virá com a chuva do dilúvio a castigar o mundo, mas castigará com o fogo. Aí assim haverá uma comoção geral no mundo e a dissolução total do século. Isto é uma coisa que é profetizada na Sagrada Escritura, então nós sabemos pela fé que não será por motivo de mudança climática, mas por motivo de uma intervenção direta de Deus, castigando o mundo pelo seu pecado. E essa mensagem sobrenatural é o que não consta nos documentos ambientalistas de Francisco. Isso que a Dilma poderia ter ouvido e talvez poderia ter mudado a sua cabeça, né? Poderia ter iluminado a sua visão sobre as coisas, enfim, convertido. Mas isso não acontece, por quê? Porque Francisco quer apenas que ela reze por ele e ele reze por ela para que eles consigam salvar o planeta. Essa é a ideia. Um verdadeiro absurdo. E para encerrar, vamos comentar um pouco aqui sobre a Laudate Deum. Laudate Deum é um documento também que ele oferece, tem a Laudato Si e tem esse apêndice da Laudate Deum. O que ele vai trazer nesse documento? A única coisa marcante é toda uma apologia à realidade da mudança climática, todos devem acreditar. Ele se lamenta que mesmo na Igreja Católica é preciso falar sobre essas coisas porque as pessoas não acreditam no aquecimento global, não acreditam nas mudanças climáticas, não acreditam na mudança climática antrópica causada pelo homem. E aí ele precisa falar isso, que a Terra, a Mãe Terra está sofrendo, enquanto o homem não faz nada para reverter essa situação que foi causada por 2 séculos de industrialização, que só trouxe benefício para o homem e não trouxe para o meio ambiente. E a teologia católica vai dizer que todas essas coisas que Deus criou
Claro que nós devemos cuidar como em um jardim, não há problema nisso, mas que todas elas são para o uso do homem. É como um pai que deixa para o seu filho uma herança. Isto é para o homem ter os seus víveres, ter como se sustentar, se manter e dominar sobre todas as criaturas que lhe são inferiores. Então, essa noção cristã, católica, da relação do homem com o meio ambiente, está completamente ausente dessa perspectiva de Francisco, que antes coloca uma visão mais pagã do que cristã, de que o homem é devedor da natureza, de que a natureza de uma certa forma reage, como que se vinga desse homem malvado. Lembra um pouco o que o Lula falou sobre o coronavírus, né? Que estava feliz com o coronavírus porque estava castigando essas pessoas que maltratam o meio ambiente. Acredito que Leonardo Boff também diz alguma coisa semelhante, que o homem é um parasita do meio ambiente. Então, agora o homem está abaixo, né, é inferior aos elementos da matéria, enfim, sendo que nós sabemos pela fé que o homem é superior pela sua alma imortal, imagem e semelhança que tem com o nosso Criador. Bem, eu acredito que esses pontos são suficientes para mostrar qual é o maior escândalo, afinal de contas, nessa visita. O maior escândalo não é a Dilma sendo a Dilma, porque ela é o que é. Entende? É isso que ela aprendeu a ser desde a juventude, seguiu por esse caminho, e como diz a Sagrada Escritura, o caminho que você segue na juventude dificilmente muda. Não é? E ela está sendo ela mesma. Talvez buscando alguma coisa aí no Vaticano, não sabemos o que. Agora, de uma pessoa que se apresenta ao mundo como Papa, se espera uma palavra que leve para o sobrenatural, que leve para o céu, que leve para a conversão. Mas não. Francisco só quer saber dessa visão pagã do ambientalismo, esse apostolado pelo meio ambiente, para salvar o planeta e não mais para salvar as almas. Então ele desistiu dessa perspectiva católica de lutar pela salvação das almas. Nosso Senhor é muito claro, aliás, que é melhor perder o mundo inteiro, que tudo se perca, mas que lutemos pela salvação da nossa alma. E mais, diz Nosso Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E aqui é o contrário. Nós temos que buscar primeiro salvar o mundo, salvar o planeta. Ainda que para isso tenhamos que perder a nossa alma, ou seja, as coisas essenciais, que é uma vida pura, uma vida em conformidade com a Santíssima Vontade de Deus, uma vida sem pecado mortal. Vamos negligenciar isso para salvar o planeta. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Com o planeta vai acontecer o que a Divina Providência quer que aconteça. Ele vai se acabar no fogo. Vai se acabar. E não será por causa humana, por causa divina. E essas pessoas vão acabar na segunda morte, ou seja, no fogo do inferno. É triste dizer isso, é triste concluir isso, é triste constatar isso. E também é triste que muitas pessoas, como eu digo, acabam se perdendo por uma questão meramente política, quando o maior problema, o que mais está faltando aí, é a religião. A perspectiva religiosa que, de fato, se escandaliza vendo uma pessoa fazendo campanha, uma campanha para o mundo, em vez de fazer uma campanha para Deus. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.